Olá, amigos, que a paz de Jesus continue a nos desenvolver em mais esse estudo do Evangelho. Em certa ocasião, havia um senhor muito pobre, que ele já tinha 12 filhos. E com a chegada do 13º filho, ele pensou assim, como que eu vou cuidar desse filho? Como que eu vou alimentar esse filho? Aí ele teve uma ideia. Ele falou, olha, eu vou lá para a rua, e conforme eu encontrar as pessoas na rua, eu vou pedir para elas apadrinharem esse meu filho. Para, durante a vida dele, ele ter um recurso melhor, que ele possa viver melhor. E assim ele fez, foi para a rua. Quando ele chegou lá fora, ele perguntou para uma pessoa se podia apadrinhar o filho dele. E a pessoa respondeu, sim, posso, eu tenho compaixão por ti, eu faria isso daqui com o maior prazer. E o homem pergunta, mas qual é o seu nome? E a pessoa responde, eu sou Deus. O homem fala, não, então não é o senhor que eu procuro de padrinho. O senhor é uma pessoa que não é muito justa, né? Há pessoas ricas, há pessoas que têm muito e há pessoas que passam fome. O senhor me desculpa, mas eu vou procurar outra pessoa. E seguiu adiante. Daí um pouquinho ele encontra uma outra pessoa e fala, você poderia apadrinhar o meu filho? E essa pessoa fala, claro que eu posso. E aí eu farei dele um homem de muita fartura, de muito ouro. Ah, que bom. Qual que é o seu nome? Ah, eu sou o filho do cão. Ah, não, o senhor não. O senhor não serve para ser meu padrinho. O senhor engana as pessoas. O senhor leva as pessoas para o mau caminho. Olha, o senhor desculpe, tá? Fica para uma outra vez, mas só me desculpe. E seguiu adiante. Até que uma pessoa bate nas costas desse homem e fala assim, eu gostaria muito de apadrinhar o seu filho. E ele fala, e a senhora? Quem é a senhora? Ela fala, eu sou a morte. Fala, mas era justamente uma pessoa assim que eu estava procurando para apadrinhar o meu filho. Porque a senhora não faz distinção entre rico e pobre, não faz distinção não tem qualquer outro preconceito de cor, de etnia, de nada. A senhora é uma pessoa muito justa, leva sempre independente de qualquer coisa. Então, esteja lá no domingo, lá na igreja, que a senhora será apadrinhará. E assim ela fez, e foi a madrinha desse filho dele. A certa altura da vida, quando o filho dele já estava passando da adolescência para a idade adulta, a madrinha dele procura e fala, olha, eu tenho um presente para você. Você pode me acompanhar? E levou ele numa floresta. Lá chegando, ela mostrou para ele uma erva que tinha nessa floresta. E falou assim, eu vou te fazer um médico renomado. E ele falou, e como? Ah, você vai pegar essa erva e ter sempre com você. E todas as pessoas que você for visitar, todos os pacientes, nós vamos combinar o seguinte, eu estarei sempre lá junto com você. Se eu estiver na cabeceira da cama da pessoa, você pode dizer para a pessoa que ela vai se curar, porque ainda não será a hora que eu levarei ela. Mas se eu estiver nos pés da cama dessa pessoa, então você vai dizer para ela que não tem, que o que ela tem não dá para ser curado, porque daí um pouco eu irei levá-lo. Ele pensou e aceitou essa condição, aceitou essa posição, esse presente que estava recebendo da madrinha. E aí foi
foi para frente, estudou e foi se tornando um médico cada vez mais conhecido, um médico cada vez mais famoso, porque ele curava as pessoas, e só aquelas pessoas que não tinham mais jeito mesmo, ele explicava que não tinha cura, que a medicina não tinha cura para aquilo. E cada vez mais vinham pessoas de toda parte do mundo. Ele ficou muito famoso, muito conhecido, ficou muito rico. Até que, em certo momento, o rei daquela cidade, daquele país, ficou doente, e ele foi chamado. E na hora que ele chegou na cama onde o rei estava doente, ele olhou e viu que a morte estava aos pés do rei. Aí ele pensou, mas justamente eu vou cuidar do rei e o rei vai morrer agora. Já pensou eu cuidando de um rei e tratando o rei? Aí ele falou, olha, ela é minha madrinha mesmo. Eu vou fazer uma tentativa, vamos ver se dá certo. Aí ele foi, carregou o rei nas mãos, na cama, e virou ele, de forma que a cabeça do rei ficasse nos pés e os pés na cabeceira da cama. Assim, a morte, que estava aos pés da cama, ficou na cabeceira do rei, ele deu a erva e logo o rei se restabeleceu. A madrinha dele, então, chamou e falou, mas como você faz uma coisa dessa? Como é que você pode ter feito uma coisa fora do que a gente combinou? E aí, tá bom, eu vou fazer o seguinte, como você é meu apadrinhado, desta vez eu vou deixar passar, mas numa próxima não será dessa forma, não. Aí ele agradeceu e continuou a vida dele. Até que um tempo, a filha desse rei é que ficou doente. E aí o rei, que tinha só ela, só aquela filha, ele mandou espalhar lá na cidade. Olha, aquele que vier aqui e curar a minha filha, terá o direito de ser o esposo dela e, por conseguinte, também terá o trono futuramente, o meu lugar aqui. Sabendo disso, o médico foi lá para cuidar da filha dele. E quando chegou lá, se deparou com a mesma situação que tinha visto com o rei. Olhou e a morte estava aos pés da cama da princesa. Ele falou, nossa, mas como essa princesa é linda, é muito bonita. E eu terei a chance de ser marido dela, e depois ainda ficarei aqui com o reinado. E aí, então, ele desprezou aquilo que ele tinha combinado com a morte. Fez a mesma coisa que ele fez com o rei. Virou a princesa, colocou a cabeça dela nos pés da cama, como se a morte estivesse na cabeceira, deu a erva e logo ela se restabeleceu. Nossa, mas ele não via que a madrinha lá estava furiosa. Como que na segunda vez ele desafiou o que ele havia combinado com ela, quando ela quis dar o presente lá para ele. Ela pegou ele pela mão e levou numa caverna bem dentro da terra. Essa caverna era um local onde tinham várias velas acesas. E ele reparou que tinha umas velas bem altas, umas velas que já tinham sido queimadas pela metade, e outras velas que estavam bem um toquinho. E aí a morte falou, essas velas são as vidas das pessoas desse local. E era uma infinidade, era uma fila enorme. Ela falou, essas velas grandes são as das crianças. As velas que já estão pela metade são as pessoas que acabaram de constituir, se casaram, constituíram uma família e ainda têm um tempo pela frente de vida. E as que estão no finzinho são as velas dos idosos, e às vezes até pode ter algum outro jovem que também a vela esteja lá. E ele falou, e qual que é a minha vela?
E ela mostrou a vela dele, um toquinho de vela. Aí ele falou, olha, mas você não pode acender uma vela nova para mim? Falando para a morte, né? A morte falou, não, eu não posso, porque existe uma regra aqui, eu só posso acender uma outra vela quando uma das velas tivesse apagado. Aí ele pensou, pensou, e ele foi lá conversar com a morte e falou, olha, eu tenho uma ideia que dá para você fazer. Você pega o meu toquinho de vela e coloca em cima de uma vela grande. Na hora que essa vela, a minha velinha acabar, por conta vai ficar acesa a vela grande e eu ficarei aqui. A morte, então, fez que ia cumprir, fez que ia atender o pedido dele, mas ela estava furiosa, ela queria dar um jeito nele. E na hora que ela colocou em cima, ela colocou e a vela caiu e se apagou, e nesse momento acaba a vida dele. O que a gente pode deter dessa história? No Evangelho de Jesus, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, há um ensinamento para a gente sobre o orgulho e a humildade. E quando a gente escuta uma história desse tipo, a gente pode fazer um exercício de se colocar no lugar para a gente analisar como é que nós estamos na questão da humildade. Por exemplo, esse pai que foi e que esteve diante de Deus e que não aceitou Deus como padrinho, o que vocês acham? Qual seria a atitude de vocês? Será que desprezando Deus, ele não estava querendo dizer que ele sabe mais do que Deus? Quando, na verdade, era o inverso. Ele não tinha o conhecimento da justiça de Deus. Ele achou que a verdade estaria com ele, que ele teria mais condição de atender melhor o filho do que Deus. E, às vezes, a gente barganha, assim, na nossa vida, quando a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, a gente se acha sempre merecedor de tal coisa, que as coisas devem acontecer desse jeito, e muitas vezes a gente não deixa as coisas no caminho de Deus, que sabe sempre o que é melhor para a gente. Será que essa postura, assim, mais orgulhoso de que eu sei o que é bom para mim, é bom realmente para mim, né? Às vezes a gente faz, não é claro que não é sempre. Aquele que já tem o evangelho na cabeça já tem os seus posicionamentos. Mas analisando uma história como essa, dá para a gente ver o que eu faria. Se eu tenho meu filho, eu quero apadrinhar, eu daria para quem? E o filho, por sua vez? Aquele moço, quando recebeu o presente, será que ele recebeu de que forma? Será que ele percebeu que o que ele estava recebendo lá era algo que ele não tinha conseguido por os seus méritos? Seria algo que estaria acima das suas possibilidades normais de cara? Ou seria algo que, assim, ele não teria trabalhado para alcançar? Ele poderia recusar, ele poderia pedir ajuda de uma outra forma, mas não, ele aceitou ser um médico. E na hora que ele vai exercendo e vai ficando famoso, aquilo aguçou nele alguma vaidade, algum orgulho, que em momento algum ele teve a humildade de dizer que não era ele simplesmente que estava promovendo as curas, que havia um outro combinado lá. A gente, o que faria numa condição dessa? Sabe? A gente aceitaria? A gente falaria, olha, não, eu prefiro mesmo conseguir as coisas pelo meu esforço.
Será que, às vezes, a gente tiraria alguma vantagem, né? Para a gente pensar. Quando ele foi chamado para ser o rei, para atender o rei, será que a forma de atender o rei de uma forma diferente que ele vinha fazendo com as outras pessoas normais, tinha aí algum sentimento de humildade? Ele estava pensando ali só no próximo? Ele estava amando só o próximo por si mesmo? Então, por que ele não fazia com as outras pessoas também isso, né? Aquelas que estavam à beira da morte? Porque o rei demonstrou para ele um orgulho de ser mais do que ele era, de ficar conhecido por ter curado o rei. E na hora da princesa, então, nossa, bateu muito um ego dentro, um orgulho de ser casado com a princesa, de ser o rei. E, às vezes, a gente usa isso na nossa vida. Às vezes, a gente faz dessa forma, com as nossas imperfeições. A gente trata todo mundo igual. A gente quer tirar vantagem de alguma coisa. Isso não é ser humilde. Ser humilde é amar todos da mesma forma. Ser humilde é ter empatia e se colocar no lugar de outro. Jesus, em algumas parábolas, deixou tão claro a humildade para a gente, na parábola dos últimos lugares, onde você senta nos últimos lugares e você poderá ser chamado aqui na frente. Não se coloque logo à frente dos outros. E a barganha com a morte? A gente faz barganha de vez em quando. Assim, eu vou trocar, olha, eu prometo que se der certo isso, eu faço isso, né? Como ele quis barganhar lá com a vela, trocando a vela, colocando a vela pequenininha em cima da outra. Será que é ser humilde? Ser humilde é saber exatamente a sua posição. Não precisa ser pobre ou ser rico. Ser humilde é uma condição do coração, é uma condição para estar dentro de si a vontade de ser autêntico, a vontade de ser a sua essência, qual é a sua essência? Qual é a nossa essência? É aquela de sermos amorosos, de entendermos o outro como igual a mim, de sabermos que, por mais que eu pense que a verdade é a minha, eu preciso dividir, escutar as pessoas e trocar, se relacionar com as pessoas. Porque senão fica uma coisa assim, só eu estou certo. E aí tem um perigo da gente começar a criticar tudo que as outras pessoas fazem, tudo que a outra pessoa faz. Porque tem que ser desse jeito, eu estou acostumado a ser desse jeito. Isso não é trabalhar a humildade. Não dá para amar alguém verdadeiramente sem ser humilde. Não dá para ter no coração a vontade de querer estar próximo, a vontade de dividir, a vontade de se relacionar sem ser humilde. Não dá para trabalhar com a ganância, não dá para trabalhar com a franqueza dura que pode amargurar alguém. Não dá para trabalhar com a disciplina não amorosa. Não dá para trabalhar sem ouvir aquele que está próximo, aquele que está ao nosso lado. A humildade, na verdade, ela nos nivela todos como filhos
de Deus na mesma posição. Eu coloco ao meu próximo aquilo que eu coloco para mim mesmo, segundo Jesus. Amar ao próximo como você ama a ti. Do jeito que você quer para você, é o que você quer para o outro também. Como é que a gente quer ser humilde se muitas vezes a gente vai querer se igualar com pessoas que tenham posições na vida? Posições econômicas melhores, posições de cargo, de poder, e que, na hora de trabalharem com o seu próximo, se colocam acima, como sendo melhores, que é um ledo engano, porque todos nós somos iguais perante a Deus. Está aí o exemplo presente na nossa vida nesse momento. Todos nós estamos iguais diante desse momento aí de pandemia. Todos nós temos que tomar os nossos cuidados. Ninguém, desculpe, ninguém pode desafiar a morte, né? Como quis o nosso amigo da história. A gente tem que ter a humildade de reconhecer, sim, todos nós estamos e um dia morreremos, mas com isso a gente vai se precaver e fazer o melhor que eu quero para mim aqui. O melhor que eu quero no dia de hoje para mim e para o meu próximo. Ser humilde é aquele que diz, olha, Senhor, eu tenho aqui o que eu consigo, eu me esforço para conseguir mais, mas o que eu tenho, eu dou o meu melhor para o meu próximo. Mas eu vou dar o que é o melhor meu, não vou guardar o melhor para mim, eu vou distribuir. Tipo o fariseu e o publicano, como Jesus nos ensinou, que não é aquele que tem muito, mas aquele que dá o seu lugar. Então, qual é o papel da humildade na minha vida? A gente precisa se interpelar sobre isso. Qual é a humildade vista como um recurso divino para que eu possa me aprimorar espiritualmente, de crescer, de estar junto? Porque a humildade nos coloca iguais, nos coloca assim, um querendo realmente ajudar o outro da forma que a gente consiga. A humildade serve para nos auxiliar nos momentos de tensões, nos momentos das discussões, nos momentos das diferenças. Lembram-se daquela condição, daquela história que tem assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? E quem é feliz é aquele que foi humilde. É aquele que foi humilde na conversa. Porque era uma briga de um casal em que, depois que todos discutiram, ele fica na sala achando que, olha, ela saiu porque ele teve razão, e depois de 2 horas ele viu o vazio na vida. Ele viu a infelicidade, então não adiantou ter razão. E quando ela teve a humildade de deixar ele falando sozinho, ela ficou bem com ela. Que papel tem a humildade quando eu faço as minhas reflexões, os meus exames diários, ou de quando em quando eu fizer, para saber se eu estou sendo humilde? Como é que eu reconheço isso? Que a gente fique na nossa memória essa historinha assim, ó. Se eu tivesse no lugar do pai, se eu tivesse no lugar do filho, aceitando, se eu tivesse no lugar do filho medicando, né? Como é que eu estaria lá? Como é que eu estou na minha vida? Eu olho o outro realmente
e faço para ele o que eu posso fazer para mim? Ou eu ainda preciso me cuidar? É claro que hoje a gente tem receios, a gente não quer se expor, né? Mas que a gente comece isso daí lá dentro de nós, porque vai ser preciso que a gente faça, que a gente passe pela humildade. Num dos livros da Hermance, Lírios da Esperança, há um capítulo que fala no Hospital Esperança, que é o hospital que trata de pessoas que vieram de religiões, que ele tem um local que chama assim, Tribuna da Humildade. O que é essa Tribuna da Humildade? As pessoas que voltaram para a pátria espiritual vão lá e declaram como é que foi, o que aconteceu na vida delas. E os depoimentos que a gente escuta lá são depoimentos assim clamorosos de enganos, de ilusões que nós tivemos aqui. Mas aí a dona Maria Modesto, que é quem cuida lá, fala, olha, não tem jeito da gente crescer se a gente não passar por esse momento de reconhecimento, esse momento de humildade, de se colocar nesse papel. Em todos os momentos da nossa vida a gente vê isso. Diariamente, se a gente olhar ao nosso lado, a gente vê posições de muito orgulho, muita vaidade, e vê posições de humildade também, que servem para o nosso aprendizado. Porque todos nós, com certeza, temos humildade dentro de nós. Basta a desenvolvermos, basta a querer colocar para fora essa humildade. Que fiquemos assim com essa mensagem do Evangelho de Jesus, não para o nosso conhecimento, mas para a nossa melhora, mas para a nossa aplicação. Quando sairmos dessa vida, sairemos todos iguais, todos seremos iguais. Só mudará aquilo que a gente está levando aqui dentro, olha, e aqui no coração, de sermos fraternos e humildes. Muito obrigado a todos. Até a próxima vez. Fiquemos todos com Deus e com Jesus no coração. Até lá.